machixe aparece pela primeira vez, essa palavra aparece impressa pela primeira vez em 1880, já se referindo sobre essa dança curiosa, polêmica, né, que era dançada, surge a partir do jeito que o pessoal dançava no bairro popular do Rio de Janeiro, a Cidade Nova. Vila Lobos contava a história de que num baile de uma sociedade carioca, será onde a sociedade mais granfina, mais abonada, mais endinheirada, né, as sociedades carnavalescas tinham representações para esse público, né, um público mais distinto. Então, ele conta que num baile da sociedade, a sociedade chamava os estudantes de Heidelberg, e um sujeito cujo apelido era machixe apareceu dançando o lundu de uma maneira nova, provavelmente unindo o corpo dele ao corpo da parceira parceira de dança, do jeito que se fazia na Cidade Nova. Vila Lobos é famoso por inventar da cabeça dele vários mitos, mas essa história do Vila Lobos, sendo verdade ou não, atesta duas coisas que a gente consegue comprovar. A primeira delas é que esse trânsito cultural, de práticas culturais, entre a camada mais pobre da população, o bairro da Cidade Nova, e as sociedades carnavalescas. Existia uma troca cultural, um trânsito de cultura, de música, de poesia, do jeito de dançar, de uma sociedade, né, de um estrato da sociedade para o outro. E também essa relação entre o machixe e o lundu. Isso aí musicologicamente e também e sociologicamente é comprovado. Então, pode não ser uma história verdadeira do Vila Lobos, mas ele indica duas coisas que são bem, bem verdadeiras. E aqui a gente tem, então, algumas ilustrações sobre o machixe brasileiro, né? Duas ilustrações com, então, que traz uma inovação. O machixe, se imagina que ele surge da junção, né, a dança do machixe, da junção das danças europeias, onde os pares de dança dançavam juntos, como a valsa e principalmente a polca, né? E com o lundu que os pares dançavam também em pares, mas soltos, não um junto do outro, mas com uma forte influência rítmica africana, o lundu tinha. Então, é o jeito de dançar juntinho como europeu, com o requebro e o sincopado que a gente observa nas danças brasileiras com forte influência africana. Aqui a gente vai poder dar uma olhadinha nos ritmos, né, nas divisões rítmicas. Então, ali em cima, João da Baiana, um dos precursores do samba, tinha essa levada, que de certa maneira se encaixa com o trecílio. O trecílio é esse jeito de se colocar três figuras em dois tempos, né, num compasso binário, que vem de danças lá da Espanha e Portugal, né, da Península Ibérica. Então você pode observar em vários hits que hoje estão na moda. Aí, o Despacito tem o trecílio. Pode ser mais rápido ou menos rápido, né? Outra divisão rítmica que se encaixa também nessas levadas é a rabaneira, que aparece lá em Carmen de Bizet. Isso aí. E claro, isso tudo acaba sendo sintetizado aqui no Brasil, essas influências, no que o Mário de Andrade chamou de a síncope característica.
muito comum no acompanhamento dos choros e dos tangos brasileiros, do Ernesto Nazaré, por exemplo, que ele dizia que não era, mas musicalmente, sim, são machiches. O fato é que o machixe, como dança, surge então da dança europeia de pares, misturado com a dança sincopada, requebrada dos africanos, do lundu. Então, a polca com lundu, o machixe, é um resumo que a gente pode dar do ponto de vista da coreografia, do jeito de se dançar. Do ponto de vista musical, a gente observa, aqui a rabaneira de Carmen. Né? A gente observa que musicalmente ela se aproxima do choro, daquilo que chama de tango brasileiro, então pode ver que tem influência do tango e de outros ritmos. E uns acham que é até chamam essas junções, essas fusões, essas sínteses rítmicas de uma deturpação do ritmo da polca. Bem, todas essas podem se encaixar na história, porque não tem nada mais dinâmico do que a história do passado. Agora, o grande palco do machixe, onde ele nadou de braçada, foi no teatro musical brasileiro. O teatro musical brasileiro, né, surge na segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro, e tem um endereço certo, ali no centro do Rio de Janeiro, em especial nos teatros ao redor da Praça Tiradentes. Então, assim como a opereta, assim como o vaudeville francês, é um enredo frágil e bem elástico, aonde vários quadros, vários números vão se encaixando, e esses números, em geral, tratam de uma crônica urbana cotidiana. Né? E claro que você tinha também a famosa revista, a revista de ano, né? A revista da virada de ano, que fazia um resumo, era uma peça com resumo, tirando sarro, fazendo gozação, comicidade dos fatos políticos e sociais que tinham acontecido no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, no ano anterior. E, claro, que como tinha esse contexto né, da crônica, né, da crônica urbana, da crônica diária, esses roteiros eram bem dinâmicos. Às vezes a letra mudava, porque acontecia um fato policial ou político, e eles, claro, iam colocar isso na revista. Se você fosse assistir a mesma peça toda semana, ia sempre ter uma coisa diferente, porque eles iam sempre atualizando. Ou uma coreografia nova, ou um quadro novo, ou eles simplesmente mudavam o refrão de uma letra para poder fazer essa gozação. Então, essas revistas, também chamadas de burletas, se estabeleceram como um gênero mesmo de teatro, né, na segunda metade do século XIX. Então essa primeira geração delas tem esse fato, o fato mais cômico, né, de você ter ali, você pode ver ali né, as coristas, né, que é aquele corpo feminino ali que fazia os fundos e uma figuração e que às vezes interferia dentro dos protagonistas que iam, né, passeando por essas cenas do cotidiano carioca. Era muito costumaz eles estarem fazendo gozações sobre a cultura erudita da classe dominante. Então era um teatro um teatro popular, mas que foi se sofisticando. Então, nessa primeira fase ele era bem cômico. Alguns anos depois, ali pelos anos 20, o teatro de revista começa a sofrer uma transformação, principalmente devido à visita da companhia francesa Bataclan, que veio para cá e influenciou esse gênero, usando de maneira mais explícita e intensa o corpo feminino. Então, as mulheres já dançavam com as pernas de fora. Você pode observar da primeira geração para a terceira geração aqui uma outra valorização
não só cenográfica e coreográfica do corpo feminino. Tudo isso era musicado. Imagina que essas peças tinham, em média, 20, 22, 24 músicas. Todas elas orquestradas, regidas na primeira fase por uma orquestra de cordas, de alguma coisa de sopro. Na segunda fase, ali pelos anos 20, já uma orquestra mais parecida com uma orquestra de jazz, né, com uma seção de sopros mais né, vibrante e recheada. Mas continuou, equilibra-se, começou a ter um equilíbrio entre a parte cômica, os quadros cômicos, a crítica política e os números musicais e de fantasia que celebravam essa presença feminina mais enfaticamente. Né? O elemento do espetacular começa a ganhar força e tem o apogeu na próxima fase. Aqui a gente tem uma foto daqui, que você pode ver que aqui você tem um cenário muito mais elaborado, que realmente é a fase, o apogeu desse gênero, né, que chega através da companhia de teatro do Walter Pinto. Já existia a companhia Pinto de Teatro, que era do pai dele, mas ele vem injetar nesse gênero ainda mais luxo. Então as fantasias ficam mais luxuosas, os cenários ficam mais deslumbrantes, a música fica mais apoteótica. Então o luxo, a fantasia, grandes coreografias, grandes cenários, figurinos suntuosos, tudo isso articulado nos bastidores por maquinistas, luz, efeitos. Então, isso bomba nas décadas seguintes, a década de 30 e 40 e 50, até que ele acaba perdendo a veia cômica no final dos anos 50 e acaba entrando em decadência na década de 60. Mas muitos desses números, tanto musicais quanto da coreografia, quanto da comicidade, foram incorporados no humor brasileiro depois na televisão. Né? Mas não sem antes eles saírem do teatro, passarem para os grandes salões que você tinha nos cassinos e depois nos grandes hotéis do Rio de Janeiro, e depois foram incorporados, alguns deles, dentro da televisão. Então, programas como o programa do Jô Soares, da Globo, dos anos 80, ou até coisas que apareciam nos Trapalhões nos anos 80, nos anos 90, tinham algumas coisas do teatro de revista. A gente vê como foi importante isso. E, claro, um dos gêneros mais comuns nesse tipo de espetáculo era onde essas músicas ganhavam papel e ganhavam fama, estava o machixe. Não só dançado, mas também cantado. Do ponto de vista musical, então, a mistura dessas danças europeias com os ritmos sincopados afro-brasileiros, né, começam a originar o que na época eram conhecidos como a polca lundu, a polca machixe, o tango machixe, e depois de um tempo tudo isso foi generalizado como machixe. Um dos grandes nomes desse estilo foi Chiquinha Gonzaga. Senhor também compôs bastante, outros compositores que se identificaram, o Donga, que gravou o primeiro samba, com essa denominação samba, mas você ouve, é um machixe. José Francisco de Freitas, Romeu Silva, depois Pixinguinha também compôs machixes, Altamiro Carrilho, nós já vimos, Zé Menezes, Paulinho da Viola e até Gilberto Gismonti compuseram danças, peças musicais cantadas ou instrumentais que usam o machixe como a sua forma, o seu estilo principal.